Sejam bem-vindos a mais um Núcleo Talks. Eu sou Marcelo Porto, sócio fundador e CEO da Nucleopar Investimentos. Até hoje nós recebemos vários convidados, cada um deles tinha uma mensagem para nos trazer e foi um orgulho muito grande para mim poder recebê-los. Mas hoje definitivamente é um dia mais do que especial, porque esse nosso convidado, além de ser uma referência no tênis, além de ser um empresário muito bem-sucedido, ele tem uma importância muito grande na minha vida como pai. Agora, alguns instantes antes de começarmos a gravar esse conteúdo, ele se encontrou com meu filho. Meus dois filhos foram alunos da sua academia e eu disse para ele, emocionado, que ele me ajudou a criar meus filhos. Bom, hoje eu tenho o privilégio de receber aqui comigo o Marcelo Meyer. Não tem ninguém no Brasil que já segurou uma raquete de tênis que não saiba de que eu estou falando, né? O Marcelo começou a carreira como um jogador profissional de tênis, criou, se eu não estiver enganado, a primeira academia de tênis no Brasil, é um empresário bem-sucedido, tem muita história para contar, tem um livro que ele escreveu, parece que vão ter uma novidade aí durante o nosso bate-papo. Xará, muito obrigado demais, estou zerando a vida recebendo você aqui, me sinto muito lisonjeado, muito orgulhoso de ter você aqui com a gente. Puxa vida, que honra. Bom, fica difícil até começar agora, né? Muito obrigado, Marcelo, pelos elogios, né? Pela convivência que nós tivemos, principalmente eu muito mais com seus filhos, né? Foram anos e anos, quase que diariamente, eles dentro da academia, jogando, se divertindo, conhecendo pessoas, sendo disciplinados, né? Sim. Sempre fui meio na linha dura, né? É verdade. Carinhoso e linha dura ao mesmo tempo. Por isso que eles te adoraram, te adoram. Você viu o Caio aí como te recebeu, exatamente, né? E esse é o que me deixa feliz, né? Esse legado. Eu encontro ex-alunos, eles comentam que fase boa da minha vida e o relacionamento. Era uma grande família. É verdade. E vocês, vizinhos, né, da minha academia, lá na Granja Viana, era o quintal da casa dos meninos. É verdade. Né? Então... Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos falar, claro, né, da sua trajetória no tênis. Começou como jogador, empreendedor no setor através da academia, técnico e tal. Mas eu quero saber um pouco antes. Quem era o Marcelo Meyer antes do tênis? Onde que nasceu o Marcelo Meyer? Qual é a família que o Marcelo Meyer veio? Qual foi o caminho que te levou para o tênis? Né, que como você ensina no seu livro, né, que é muito mais que um jogo. Me conta aí um pouco do Marcelo antes do tênis. Tá bom, nasci em São Paulo, capital. Então foi você, né? Porque em São Paulo ninguém nasceu em São Paulo. São Paulo, capital, por isso que eu falo. São Paulo, capital, que é difícil, né? Difícil. Os meus pais imigraram da Alemanha um pouquinho antes da Segunda Guerra. Ambos nasceram na Alemanha, vieram como crianças, né? E conseguiram ainda escapar do nazismo, aquela coisa toda. Mas se conheceram no Brasil. Né? Então, foi o destino. E dali nasceu minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, nasci eu, São Paulo, capital. E o tênis entrou na minha vida muito cedo, porque os meus pais jogavam todo final de semana, eram jogadores amadores. Claro. Não é? Trabalhavam duro, imigrantes, e aquela dureza, aquele trauma, mas muito rígidos na minha educação, né? E me proporcionaram boas escolas, que foi muito importante também nessa minha vida. E eu, com 6, 7 anos, já estava com a raquete na mão. Não é? Assim, o lado positivo, ao contrário de hoje, Marcelo, é que na minha época, ninguém jogava tênis como garoto pensando em poder viver do tênis ou ser profissional do tênis, porque naquela época isso praticamente não existia. Não existia. Jogava por amor à arte, por amor a uma medalha, eventualmente um troféu, e aí as coisas foram acontecendo, né? Eu sempre fui um dos melhores jogadores juvenis do Brasil, dos meus 12 até os meus 18 anos, e ganhei um torneio sul-americano juvenil, e aí joguei pouco no circuito profissional, porque quando eu estava assim, na melhor fase, com 20, 21 anos, eu, com 21 para 22 anos, casei com a Sônia, que você conhece. Claro. Sou casado há 51 anos, e naquela época eu não poderia pensar em viver. A minha filha Tatiana, que você também conhece, claro, nasceu rapidinho, né, logo depois do nosso casamento,
E era impossível você sustentar uma família jogando tênis profissionalmente, não é? Principalmente a gente aqui no Brasil, E naquela longe de época lá tudo. você era contemporâneo de Thomas Koch, Carlos Alberto Quimaí, Essa, Cássio Mota, essa é a minha essa turma. turma Não, o aí. Cássio é mais novo. Cássio é um pouco mais novo, Um pouco né? mais novo. O Tomás é um pouco mais velho, o Kirmair tem 2 anos a mais, mas eu convivi com esse grupo e jogava com ele, simples, dupla. A gente estava sempre viajando pelo Brasil, mas eu tive que parar com o circuito profissional, porque eu tinha duas opções. Ou eu consegui me formar em administração de empresas, ou eu ia para um lado acadêmico, um lado mais empresarial, ou eu continuaria no tênis. E para continuar no tênis, eu não poderia continuar, naquele momento, jogando no circuito, que nem era muito profissional na época. No Brasil, não era. Estou falando isso comecinho, final da década de 60, começo de 70. E aí a opção que eu tinha era, bom, de repente, se eu for um treinador, um professor, não é, eu vou conseguir ficar no tênis e me estabelecer comercialmente. Então ali você conseguiu misturar a paixão e criar uma oportunidade, né? Isto. Ali você já tinha um espírito empreendedor nessa história, então, né? E olha que história engraçada, né? Bem curiosa. Eu conto muito nas palestras e em outras oportunidades. Eu, quando tinha 20 anos de idade, eu fui junto com outro tenista brasileiro, nós fomos jogar o Qualify de Roland Garros. Muito bem. E eu dei aula 6 meses, dava 10 horas de aula por dia para juntar um dinheiro para poder viajar para Paris, ficar em hotel. Se hoje é caro, imagina naquela época. Não é? Pô. Muito bem. Qual foi a decepção? Chegamos em Roland Garros, né, aquele negócio imenso que a gente nunca tinha visto, e fomos nos apresentar na secretaria do torneio para encurtar a história. Cadê o nosso nome na chave? Não estava na chave. Não estava na chave. Aquilo foi um baque assim para um menino de 19, 20 anos, você não pode imaginar. Imagina. Muito bem. Qual foi a explicação? Que até hoje eu não sei se é verdadeiro ou não. Naquela época, as inscrições se enviavam para o Telex. Elas eram feitas pela Confederação Brasileira de Tênis. Não tinha, eu vou mandar um e-mail para Roland Garros. Não tinha nada disso. E eles alegaram que as inscrições não chegaram. Pode ter acontecido. Como pode ter acontecido também, de repente chegaram lá, 2 americanos que não estavam inscritos, mais bonitos e de um país tenisticamente falando. Mais destacado. Encaixaram e deixaram a gente de lado. Muito bem, mas por que eu estou contando essa história? No final de semana, entre a primeira e segunda semana de Roland Garros, numa cidadezinha pequena, Montrouge, tinha um torneio com prêmio em dinheiro naquele final de semana. Vamos jogar esse torneio. Falei, Flávio Arenzon foi comigo, era o tenista que foi comigo naquela época. E nós chegamos no torneio, era um torneio pequeno, mas tinha prêmio em dinheiro, nos ajudava, logicamente, né? Na época. Pô, vai pagar pelo menos a viagem. Pagava, era franco-francês, não existia nem o euro ainda, né? Imagina. Mas foi onde foi a virada de chave, Marcelo. Era um clube muito bonito, né? Quadras de saibro, muito arrumado, interiorzinho ali de Paris, entendeu? E eu percebi pela primeira vez na minha vida que os professores de tênis daquele clube, os treinadores, no estacionamento, eles tinham carros do mesmo ano dos sócios do clube. Na sede do clube, eles estavam almoçando e jantando na mesma mesa que os sócios do clube, o que não existia no Brasil. Naquela época, no Brasil, os professores, com todo respeito, a grande maioria eram ex-pegadores de bola, mais limitados. Não tinham academias, era basicamente clubes, né? Zero, mais humildes e tal. E aquilo foi o que deu clique na minha cabeça. Falei, olha, se isso acontece aqui, por que não no Brasil? E foi daí que nasceu a história das academias. A minha primeira academia, curiosamente, fica 1 quilômetro daqui. Era uma quadra aqui na Rua Brejo Alegre, depois na Rua Guaraiúva, onde é a Hípica Paulista. Sim. Eu fiz uma quadra de um lado, uma quadra do outro lado da rua. Naquela época tinha muitos terrenos vazios, a gente Sim. alugava os terrenos baratos. Você está até comentando comigo que você ficou impressionado aqui com a região, né? Não, esse prédio aqui onde vocês estão, eu falei, meu, o que é isso? Né? Isso aqui era tudo meio brejo, a década de 70, né? Começo de 70. Então, e depois a coisa foi crescendo. Né? Aí eu consegui comprar um terreno,
onde eu moro até hoje. Você morou por muitos anos, na Granja Viana, aqui em São Paulo, e foi um sonho realizado, com 10 quadras, um terreno próprio, um centro de convenções, salão de festas. Palco de muitas celebrações, muitos torneios nacionais, internacionais. Muita gente ganhou a paixão pelo tênis, dentre os quais eu me incluo naquelas quadras ali. Exatamente. Nós tínhamos um grupo chamado Grupo Executivo, lembra? Jogava às 7 da manhã, às 6 da tarde, fazia umas reuniões. E dali alguns se consagraram, Meligeni, André Vieira e tantos outros, né? Saliola. É isso que eu quero falar um pouco dessa sua experiência como treinador, né? Você foi treinador do Meligeni, o que hoje faz excelente papel como comentarista, né? Um comentarista de mão cheia, escreve muito bem, né? Faz excelentes comentários escritos também. Você, portanto, acompanhou os bastidores da vida de um atleta profissional de tênis, né? A gente vê o glamour, a gente vê a partida, o nível que se pratica tênis hoje é inimaginável, sobre-humano, né? Mas eu queria, assim, o que as pessoas não veem na vida de um atleta? Você falou, por exemplo, do Saliola, né? Muita gente diz que talvez ele tenha sido tecnicamente o melhor tenista brasileiro, mas não desenvolveu uma carreira, por exemplo, tão bem sucedida como a do Guga. O que as pessoas não veem na vida de um atleta profissional de tênis? Ótima pergunta, Marcelo. E eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com meu filho, que você conhece. O Denis, com 16, 17 anos, já tinha 2 metros de altura e jogava muito bem e tal. Mas, sempre que possível, eu levava o Denis, menininho, 14, 15, 16 anos, eu levava ele comigo no circuito profissional, né, que eu viajei quase 5 anos com o Meligeni pelo circuito, e ele teve a oportunidade de ver, né, com os próprios olhos o que você está perguntando, o que é o circuito profissional. A dificuldade. Que a gente vê o show, você vê, né? O filé mignon, né? Cheque de $1 milhão, troféu, celebridade, glamour. A realidade é completamente diferente. E hoje em dia, muito, muito pior, porque hoje em dia a quantidade de dinheiro que tem nesse esporte é uma coisa anormal. Sim, absurdo. Não só dos prize money, né, da premiação, mas os contratos, os patrocinadores, os bônus, as estruturas envolvidas, exibições, né? Enfim. E isso, logicamente, tem o lado bom, que é o lado financeiro, mas é uma pressão, é uma dureza, é um foco. Esses jogadores têm uma vida muito limitada, porque você está longe o tempo todo da família, difícil ter uma namorada, difícil ter um amigo, porque você está cada semana num canto do mundo. Então você, sabe, é vida de cigano, né? E na pressão, sempre sob pressão. É isso que eu ia falar. O tênis tem essa coisa que é um pouco de um paradoxo, né? Você está no meio de um evento, em meio a milhares de pessoas, alvo da atenção de outras tantos milhares, milhões que estão acompanhando, mas no final está sozinho, né? Exatamente. É um esporte muito solitário, né? É você e teu treinador, não é? É um casamento, na verdade. Pior que um casamento, porque é pressão diária. É mais cobrança, né? E nas derrotas, né? Tanto o treinador como o jogador ficam, querendo ou não querendo, num mau humor, ficam depressivos, e essa convivência, e aquela desconfiança, será que estou fazendo certo? O treinador, será que ele está correspondendo? É muito difícil. Então, a tua pergunta ela vem muito bem a calhar, porque eu estou vendo hoje no Brasil, muito em função, né, da Bia Haddad, agora do João Fonseca, um outro menino despontando, o Guto, né, um menino de Brasília fantástico, 2 meninas de 14 e 15 anos, a Naná e a Vitória Barros, são fenômenos também. Então está acontecendo um fenômeno perigoso, psicologicamente falando. Eu vejo muitos pais colocando crianças no tênis, não para aprender um esporte, para fazer um relacionamento, ou para pensando em performance, antes do tempo. Estão achando que já tem um João Fonseca dentro de casa. Você está entendendo? E isso é terrível, eu posso escrever um livro só sobre esse tema, dos problemas que isso pode acarretar no futuro da família. Xará, diga uma coisa aqui, as vitórias são maravilhosas, né? Todo mundo se prepara para alcançar a vitória, para usufruir das benesses que a vitória traz, o prazer de ganhar. Mas o que ensina mais, a vitória ou a derrota? A derrota. De bate-pronto eu já te respondo. Quando você ganha, é comemoração. É comemoração.
Até, assim, relacionamento entre treinador e jogador, e eu posso dizer isso com bastante conforto, né? Até a gente até perde um pouco o foco de entrar nos detalhes do jogo, né? Porque a vitória é a vitória. A derrota é ali que a gente aprende, não é? E eu vejo isso também um problema no tênis brasileiro, caso do João Fonseca, por exemplo. Hoje as redes sociais, as apostas, as casas de apostas, as pessoas, né, que são novas no tênis ou são apenas torcedores ou apostadores, eles querem vitória todos os dias. Isso não existe no tênis. Não existe no tênis. O Federer fala da quantidade percentual de pontos que ele ganhou para a carreira dele, né? Que é 50 e poucos %. Né? Então, isso... Pega o Djokovic. O Djokovic, vou dar um número aproximado. Ele jogou 71 torneios na carreira até agora. Torneio de Grand Slam, são os maiorais. Né? Ele fez 21... Ele é o recordista com o maior número de títulos de Grand Slam. Ele ganhou 20 e poucos títulos. Sim. Então, você vê, o maior fenômeno da história... Ele jogou 70 e ganhou 20. Quer dizer, perdeu muito mais do que ganhou. É um jogo de perdedor. Tênis é um jogo de perdedores. A chave tem 128 jogadores, um torneio do Grand Slam. Só um ganha. Só um ganha. Então mas é difícil. Então uma carreira vitoriosa é construída com muitas derrotas, né? Com muitas derrotas. E esse processo, que é normal para qualquer jogador, seja ele de qualquer nível, e é o caso do João Fonseca hoje, é que as pessoas precisam entender. Pô, o menino perdeu na primeira rodada aí essa semana no Rio. Já tem gente criticando, achando que é isso, que é aquilo. Gente que não tem ideia nenhuma das abobrinhas que estão falando. Porque esse é o processo. Se precipitando por conta de um jogo em particular. É meio cultural isso, né? Eu me lembro numa Copa do Mundo, eu estava, sei lá onde, na Europa, num torneio. O Brasil foi vice-campeão, perdeu da França. Pô, o pessoal, né, elogiando, cumprimentando a gente como brasileiro. Parabéns, vice-campeão. No Brasil, parecia um velório. Não, o Ronaldinho teve que ir numa CPI dar depoimento porque que perdeu a Copa, né? Quer dizer, é uma loucura, né? É cultural, né? E não era um time qualquer. Do outro lado tinha um cara chamado Zinedine Zidane, né? Pô, pelo amor de Deus, brincadeira. Então, eu sempre que posso, Marcelo, eu faço questão de mencionar esse fato e esse tema para tentar orientar um pouco as pessoas que as derrotas fazem parte. Então, aí os exemplos, não sou eu que estou falando. Peguem os exemplos. Os grandes, Jordan, todos esses caras aí falam disso, né? Então, vamos que vamos. Ô, Xará, mas eu acho que isso também tem um pouco, assim, se de certa maneira, nem tudo que a gente passa pela vida a gente escolhe, como a gente passa depende da gente, né? Então, acho que lidar com a derrota é a grande chave do sucesso, né? É a grande chave e a grande dificuldade. Verdade, porque não é simples, né? E eu vou te dar 2 exemplos, né? Como 3, vai. Vamos pegar André Vieira, Dadá, né? O Meligeni e o Cássio Mota. 3 jogadores que jogaram muitos anos no circuito e eu tive muita proximidade. E nas derrotas, cada um deles reagia de um jeito diferente. Por exemplo, o Fernando, ele perdia, ele saía na primeira meia hora, você não podia falar bom dia para ele, que podia acontecer qualquer coisa. Mas ele é uma pessoa que depois de 1, 2 horas já estava do jeito dele. Então você quer dizer o seguinte, que na primeira meia hora depois da partida, o Meligeni falava alto DNA argentino e nas horas seguintes depois falava o coração brasileiro. Boa, é isso. Boa. É isso. É isso aí. Não é? Quer dizer, brincalhão, já Sim, esqueci. Demais. Eu sou o fã Cássio dele. Mota sofria muito na derrota. Demorava, às vezes... demorava 1, 2 dias. Para digerir aquilo ali. Para digerir e voltar ao seu normal. A Dadá também, e ela sempre foi um biotipo dela magra, e aí ela não comia depois de derrotas, enfim, cada um é cada um. E aí é a sensibilidade do treinador. Você tem que respeitar a individualidade de cada um e tentar, não é, aconchambrar isso da melhor maneira, aliviar da melhor maneira. Isso se assemelha um pouco àquela questão da liderança, né? Que não é você cobrar a mesma coisa de todo mundo, mas cobrar de cada um o que aquele tem de potencial e de um jeito, né, peculiar. Eu vou contar uma historinha rápida, apesar do entrevistado ser você. Eu trabalhei numa corretora e tinha um time de futebol de salão dos meninos lá. Então era engraçado porque ele só jogava com carinho. Eu tinha que chamar ele e falar, cara, você é demais, acredita em você, vai pra cima e tal. E o outro só jogava sendo provocado. Eu tinha que falar, esse futebolzinho seu aí... E aí ele jogava melhor, meio que pra me passar na cara, né? É isso, né? Perfeitamente. Por exemplo,
na academia, né, na Mer Tênis, que você frequentou muito, né, você e sua família, ah, quantos pais eu recebiam, vinham de todo o Brasil, sempre com a mesma história. Marcelo, eu tenho um filho que está com 10, 11 anos, joga muito, vai ser o novo Guga e não sei o quê, e eu estou trazendo, eu quero que você treine meu filho para fazer ele ser o novo Guga. Pô, eu já, né, com muita educação, politicamente correto, Ué, eu tinha que explicar que legal, não é né? bem assim. Sim. Ou seja, não existe uma receita de bolo para você formar um grande campeão. Cada um exige uma receita específica, respeitando a individualidade, a genética, o talento, a habilidade. Não é? Então, tem pessoas que entendem na hora, no dia seguinte estão fazendo tudo ao contrário. Xará, é o seguinte, o tênis ele dá muita visibilidade ao atleta, né? Sim. E tem um filme do Al Pacino com o Keanu Reeves que tem uma cena memorável que o Al Pacino é o diabo, né? E ele fala, vaidade, né? O pecado que eu mais gosto, o melhor dos meus pecados. Como é que é, assim, quando o jogador começa a despontar, lidar com o ego? Porque tem jogadores que têm uma natureza um pouco mais introspectiva e talvez não se deixem levar tanto assim, mas eu acho que, poxa, é quase que humano, né? A partir de um dado momento, você é centro das atenções, badalado e tal. Como é que é aprender a lidar com o ego? Tanto o atleta como você fez também no papel de treinador, né? O famoso baixa sua bola aí. Sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, né? Eu já não treino, não acompanho mais os jogadores profissionais há mais de quase 15 anos, né? Se naquela época já era difícil baixar a bola do pessoal, imagine hoje com essas redes sociais, Com essa exposição, a né? O exposição. tempo todo. Outra coisa, hoje você tem nas TVs a cabo, você tem tênis todo dia na televisão. Então você tem 5, 6 emissoras no Brasil trazendo tênis de tudo que é canto do mundo, fora os YouTube, essa coisa toda. Então é muito difícil segurar essa onda. Tem alguns que lidam bem com isso, e tem um grupo que se perde por conta É isso disso. que eu ia falar. Isso, no final das contas, acaba sendo uma variável determinante para o Nossa, sucesso do atleta, né? nossa. Não vou mencionar nomes, né, mas aqui no Brasil a gente tem alguns e algumas tenistas que sofrem muito com isso. E, acaba, É muito difícil. É muito difícil. lidar Né? com esse ego aí. Se eu estivesse viajando hoje com um desses jogadores, primeira coisa, amigão, rede social zero. Zero. Você se expõe, mas não veja comentário, não fique ali olhando. Até porque tem comentários elogiosos, que é uma coisa banal, e tem um comentário odioso Ofensivo. que não tem fundamento, mas acaba atingindo também a Claro, pessoa, né? são ofensivos. São ofensivos. Por exemplo, o pessoal não sabe, Marcelo, você não tem ideia o que alguns jogadores são ameaçados de morte na rua quando saem de um compromisso, de um torneio. Por quê? Você tem pessoas que vivem de apostas, que são viciados em Olha que aposta. loucura. Não dá para viver de aposta, mas são viciados em aposta. E muitas vezes o favorito perde para um azarão. Sim, Ele acontece. não quer perder. É do esporte. Pois é. Não tá num bom dia. E esses malucos, tá entendendo? Eles põem o dinheiro de hoje para poder almoçar amanhã, e mesmo que seja para ganhar menos, mas põe no franco favorito. E o franco favorito perde, e esses caras geralmente já tomaram sei lá quantas cervejas ou coisa pior, tá entendendo? E quando encontram os jogadores na rua, as ofensas, ameaças, negócio pavoroso que está Você acontecendo. sabe que eu traço um paralelo com isso com investidores que, às vezes, não respeitando o seu perfil, se expõem a riscos de um mercado. Ele tem oportunidades, mas também tem riscos. Né? A volatilidade ela pode ser favorável paralelo ou contra, perfeito. Né? E eles acabam se expondo a riscos para os quais não estão preparados e no dissabor, no insucesso, não aguento acabam encontrando em terceiros a responsabilidade por um insucesso que, ao final, é seu, isso, né? É exatamente isso. Não é? E esse grupo... Né, E talvez por esse esporte ser tão individual, isso fica muito concentrado, porque os jogadores são 11 para cada lado, no vôlei são, né, o time, 6, o treinador, o presidente do clube. Mas no tênis é o cara, né? É o cara. Tá. E as meninas são... As ofensas, as coisas que elas são obrigadas a ouvir, o pessoal... Ainda bem que o pessoal não tem muita ideia, mas é terrível. Eu confesso a você, uma surpresa. Ô, Xará,
É. Bom, você tem essa trajetória, nós seguiremos falando aqui, porque tem umas perguntas ainda sobre o tênis e tudo, mas você tem uma trajetória que foi se transformar, assim, você escolheu num dado momento fazer do tênis um meio de vida e empreender através do tênis. Mas você não empreendeu só através do tênis, né? E eu acredito que o tênis tenha permitido a você desenvolver, especialmente através do trabalho de técnico ou, né, liderando lá a nossa saudosa Academia Meyer Tênis, um perfil de liderança que eu entendo que você deva ter trazido para os negócios. Quando é que a coisa começou a ganhar um contorno mais de empreendedor do que apaixonado pelo esporte? Foi desde cedo ou no começo era mais uma paixão que foi se transformando numa profissão? Me fala um pouco dessa transição aí, por favor. Tá. As coisas foram acontecendo, no meu caso, naturalmente, né? Eu me lembro com 7, 8 anos de idade, perto de onde eu morava, onde era a TV Record, perto do Shopping Ibirapuera, toda sexta-feira tinham essas feiras de rua, né? Umas quadras da onde eu morava. E eu, com 8, 9 anos, eu já comprava peixinho numa loja, peixinho esses de aquário, comprava peixinho e revendia. Em frente ao aeroporto de Congonhas tinha uma loja de aquário. Meu pai me levava lá. Exatamente ali. Eu comprava, era um oriental o dono. Isso aí. Eu comprava, levava lá numa tigela da cozinha da minha Acará mãe. Bandeira, Olibistas, Molinese. Então, eu já tinha esse espírito de empreendedor, né? É uma coisa natural. Né? Aí eu gostava muito de ler Gibi, Luluzinha, Bolinha, tinha toda semana. E aí eu revendia na feira também esses exemplares. E como isso cresceu, eu sempre explico assim, né? Eu sou extremamente curioso, Marcelo, extremamente curioso. Por exemplo, quando eu saio de férias, quem vai comigo fica louco. Eu saio, mas já estou procurando negócio, oportunidade, vejo qual é a tendência. Isso não se ensina. Está na sua natureza. Está na natureza, não é? E o tênis, logicamente, me deu, me proporcionou vantagens que talvez poucos esportes oferecem, né? Porque no alguns tênis, casos você retrata no seu livro, né? A questão da network. Porque no tênis, primeiro, repare esses grandes jogadores. Eles são curiosos. Por que eles são curiosos? Você tem que estar o tempo todo observando as reações do teu adversário, o que ele gosta, o que ele não gosta, o momento que ele está vacilando, o momento que ele está crescendo. Isso é observação. Que nem o Agassi que descobriu que o Becker apontava a língua para um lado para saber onde ele ia sacar, né? Impressionante, né? Então, é curiosidade e observação. A hora que o tenista observou, ele tem que ele tem que assimilar o que está acontecendo. Então, por exemplo, perdi 6-2 o primeiro. Bom, eu fiquei no fundo de quadro o jogo todo, mas o segundo eu vou ter que mudar minha estratégia, vou jogar mais na rede. Mas você precisa saber se o teu jogo de rede, se a tua qualidade técnica vai te ajudar a vencer o jogo jogando na rede. De repente você vai perder mais fácil porque o teu voleio é muito ruim, não é? Mas considerando que ele seja bom. Aí você tem que tomar a decisão. Bom, vou mudar radicalmente minha estratégia agora no meio do jogo, ou vou continuar naquilo que eu tinha planejado e ver se de repente o outro pode aí ter uma caída, cansar, ou dar uma viajada, enfim. E nos negócios é isso, né, Marcelo? Você senta numa mesa de negociação, é como se fosse uma partida de tênis. Tem jogo que você ganha 6-0, 6-0. Vende um negócio para você em 10 minutos. De repente, para vender um negócio para você, jogo leva 5 anos, né? Quinto set sem tie-breaker. Então, essa é a beleza do tênis, né? Muita disciplina, rotina, perseverança. Acaba sendo uma boa escola para a vida, como um todo. É o que eu sempre digo para aqueles pais que vinham me procurar para formar um campeão. Eu falei, amigão... É isso que eu queria te perguntar. Qual que seria, assim, vamos dizer assim, se é que é possível, um principal indicador de você separar, bater o olho e falar, pô, esse cara aqui joga bem tênis, agora esse cara não, esse cara vai ser diferente. Como é que era isso no tênis, que eu acho que de alguma maneira você consegue também enxergar nos negócios? Sim. Tem pessoas, né? Estou falando de crianças, né? Tá. É o grupo que dá para você formar um bom tenista de alta performance, né? Tem crianças que, por natureza, por genética ou biotipo físico, têm mais coordenação motora, têm mais explosão muscular, gostam de competir,
Tem criança que tem tudo isso, mas não gosta de competir, tem um pouco de medo, não gosta da pressão e tal. Mas tudo isso uma fatia muito pequena para formar um grande jogador. Tem que existir, mas eu tenho uma palavra que define tudo, Marcelo, é paixão. Paixão. Eu falo isso para os pais. Quando teu filho tiver 14, 15 anos, ou teu filho ou filha, se um dia ele falar para você, pai, eu não vou na festa do meu melhor amigo, ou passar o fim de semana na lancha do pai dele, numa praia, porque amanhã cedo eu quero treinar cedo, porque à tarde eu quero estar jogando bem uma competição. O dia que esse teu filho optar por esse caminho e não pelo lado, você pode ter certeza que ele tem a paixão pelo jogo. Então, eu daria para dizer o seguinte, que se a gente bater no liquidificador talento com disciplina, se a gente não colocar paixão, ainda assim não vai para frente. Esquece. Só talento não basta, só disciplina não basta. Você quer uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos? Ela é assim um pouco subjetiva, mas faz muito sentido. Jogadores com muito, mas muito talento. Talento que eu digo, talento é uma série de coisas. Né? Vamos chamar de habilidade. O jogador que tem muita habilidade, dificilmente ele se torna um grande jogador, porque ele não tem aquela vontade de melhorar, de aperfeiçoar, porque ele faz isso com tanta naturalidade que ele acaba deixando meio de lado, ele acha que não precisa. O talento basta. Só o talento basta. Tipo o Feliciano Lopes, o Guilherme Canhas, que era um cara talentoso, mas nunca ganharam Grand Slam. O que é o bingo? É você ter um cara desses e, ao mesmo tempo, é o cara que tem a paixão que eu estou falando. Aí é bingo. Né? Aí é João Fonseca, aí é todos os Rafael Nadal, Djokovic, Djokovic. Aí vem essa leva toda. O curioso, o tênis está tão competitivo hoje, Marcelo, que para você entrar entre os 100 melhores do mundo atualmente, você tem que ter essa composição de tão competitivo. Mas aí aquele ranking que antes a gente falava dos 10 melhores, com dos talento, 50, um pouquinho o cara entrava. Hoje o cara tá no 100, o cara tem que estar voando. Por isso que um cara que é 100, 120, 130, se ele joga com um jogador que está entre os 10 do mundo, se esse jogador não jogar pelo menos 90% do que ele sabe, vai perder. Ele vai perder para esse cara que é 100 do mundo. Isso as pessoas que não estão acostumadas ainda com o tênis, né? Tem muita gente nova no tênis no Brasil, um absurdo o que está acontecendo. Não conseguem ainda entender, mas vão acabar entendendo. Uma dúvida, né? A gente falou em algum momento aí sobre as derrotas, né? Forjarem, darem musculatura para aqueles que ao final são vitoriosos, né? A gente falou do Jordan e tal. Você é técnico, né? E essa posição de técnico, ela na vida fora do esporte, ela equivale a do líder. Como é que a gente não deixa que essas derrotas destruam aquele talento, ao invés de gerar musculatura para ele? Ótima pergunta. Vou contar uma história com o Meligênio. O Meligênio tinha acabado de ganhar aqui em São Paulo, no Clube Pinheiros. Ele era novinho, tinha 20 anos. Estava ali, número 180 do mundo, talvez. E ele ganhou esse torneio. Foi o primeiro Challenger que ele ganhou na vida dele. Muito bem. Uma surpresa, né, para o Brasil, não só para ele, mas para o Brasil. Na semana seguinte, nós tínhamos um torneio no Chile, que ele já entrou como favorito, todo mundo achando, acabou de 2 dias atrás, ganhou um torneio em São Paulo grande, muito bem. Na primeira rodada, ele teve a sorte, no bom sentido, de pegar um wild card. Wild card é um convidado, né? É um convidado. E o convidado do promotor é um tenista juvenil, de 16 para 17 anos, que ninguém conhecia, está entendendo? E, que sorte! Porque você sair de uma final no domingo e ter que jogar lá na terça-feira, é viagem, acostumar com a quadra, essa coisa toda. E, que bom, né? Peguei pelo menos na primeira rodada, eu pego o ritmo de jogo. Eu nunca vi alguém, durante toda a minha vida com o Fernando, eu nunca vi alguém dar uma surra no Fernando como aquele moleque. Muito bem. E eu nunca vi o Fernando jogar tão bem até aquele momento como aquele jogo. E aí vou responder a tua pergunta. Quando ele saiu da quadra, completamente indignado, eu falei, Fernando, vou falar um negócio para você. Nunca vi você jogar tanto tênis
como você jogou nesse dia. Pô, mas Marcelo, perdi para um moleque de 17 anos. Pô. Mas esse moleque joga demais. Esse moleque joga demais. Semana seguinte, Roland Garros e eu levantando a bola dele. Ele passou o qualify, chegou na 4ª rodada na chave principal de Roland Garros. Faziam 20 anos que um brasileiro não fazia isso. Aquele menino de 17 anos que deu uma surra nele era o Marcelo Rios. Eu estava desconfiado e é isso que eu ia te perguntar. Que acabou sendo o Marcelo Rios. Pô. Tá entendendo? Então são essas coisas que o treinador tem que ter a sensibilidade de explicar o que está acontecendo. Muitas vezes você ganha um jogo, e quando acaba o jogo você tem que ir lá pro quarto ou pro vestiário e não vai alisar a cabeça não, porque você não deu tudo, você jogou mal, você não obedeceu a estratégia que foi feita, você ganhou, tudo bem. Então, as derrotas, dependendo da história, elas são muito benéficas. Aqui na empresa eu costumo falar que, assim, nós não temos a imunidade ao erro, mas o fato de não termos imunidade ao erro, isso não nos dá o direito de não aprender com eles. Então, a gente vai errar, né? A gente quer acertar mais do que errar, mas eventualmente vamos errar. O erro tem que ser pequeno, tem que ser rápido, mas especialmente ele tem que ensinar para a gente, né? Para a gente aprender com ele. Xará, vamos avançar um pouco mais, né? Você começou ali como um atleta, com 5, 6 anos já segurava uma raquete na mão, casou muito cedo, foi pai muito jovem, assim como eu, não dava para viver mais de atleta, mas conseguiu de alguma forma conciliar a sua paixão com a sua necessidade, através da academia, se tornou uma figura conhecidíssima, né, no meio do tênis. Não tem um brasileiro, né, pelo menos, se não os mais jovens, mas pelo menos com mais de 30 anos aí, que segurando uma raquete não sabe quem é você, foi comentarista em várias emissoras de TV e tal, mas não dado, o tênis está no seu DNA, vira e mexe, eu vejo lá na sua rede social, você dando uma dica, fazendo um comentário, mas sempre na quadra, sempre com a raquete na mão, essa é indissociável, mas teve um momento que o Marcelo Meia passou a ser mais empreendedor do setor imobiliário, particularmente, do que alguém ligado ao tênis. Como é que acontece essa transição aí? Foi natural. Não tem assim uma Não foi regra. Um planejamento. Não foi uma regra específica. Não é? Repetindo, né? Sempre procurei oportunidades, negócios, e eu dou até um exemplo dentro do teu segmento, exatamente dentro do que vocês fazem aqui. Há muitos anos atrás, né, quando eu comecei a investir um pouco no mercado de ações, né, sempre por minha conta, estudando, observando e tal, mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer, nós moramos um período na Flórida, né, você lembra disso? Sim. E minha mulher, putz, eu não tenho muita paciência de ir em shopping e tal, e mulher, mas de manhã cedo não tem ninguém, as lojas abrem às 10 da manhã, e estava chovendo, não dá para jogar, não dá para eu correr, andar na praia, nada. Eu acompanhava minha esposa. E aí, num determinado momento, 10 horas da manhã, shopping abrindo, não tem uma viva alma, eu observando tudo. Aí eu passo em frente à loja da Apple, a loja lotada, 10 horas da manhã, num shopping que não tinha uma viva alma. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Tem um negócio diferente aqui. Isso fazem muitos anos. Sim. Aí eu falei, pera um pouquinho. O Henrique, meu filho, vai adorar ouvir isso, porque ele é um Apple maníaco desde sempre. Tá vendo? E aí eu fui lá, né, dentro das minhas limitações na época, falei, são essas ações que eu quero. Eu não me lembro dos valores, mas comprei essas ações a preço, imagina. E por que eu estou explicando isso, né? Eu não sou economista, não sou analista, eu não sou nada, mas eu sou intuitivo, observador, né? Intuitivo. Não é? Então, esse foi é a minha natureza. É a centelha que fez o atleta de tênis, o professor de tênis, o treinador de tênis, e se transformando num empreendedor. Pois é, e aí eu sempre gostei muito do mercado imobiliário, sempre gostei muito de comprar terreno. Que hoje é a sua principal área de atuação, né? Eu sou sócio investidor também em 3 restaurantes aqui em São Paulo, chama Fresh House, aqui pertinho, uma aqui do lado do Shopping Morumbi, no Marketplace, uma no Mercadão de Pinheiros, outra lá nas Perdizes, e comida saudável, que está tudo dentro do meu DNA, né? Eu sempre fui assim uma pessoa, né? Muito Durmo cedo, não bebo, faço ginástica todo dia, e estou com 73 anos e muito saudável, graças a Deus. Eu acho que eu devo, uma parte disso eu devo a esse meu estilo de vida, não é? E nos negócios foi assim, observação, não é?
decisão e um pouco de intuição e, logicamente, fazendo a lição de casa. Eu faço muito a lição de casa. Não entro no escuro ou por emoção, não. É um estudioso. Eu sou um estudioso. Aprendi a ser estudioso, coisa que eu nunca fui quando jovem. E o tênis acho que te levou a isso, né? Porque sempre que tinha um adversário, tem que estar estudando, tem que estar alinhando uma série de coisas. Pra você ter uma ideia, quando viajei 5 anos com o Fernando, naquele período, né, como Eligene, naquele período eu tinha um caderno que infelizmente perdi ou alguém pegou, não sei. Mas dos 100 melhores jogadores do mundo, eu tinha anotações. Onde é que o cara é perigoso jogando? Qual é o ponto fraco? Qual era o melhor golpe? Qual o melhor golpe? Onde é que ele dá uma tremida? Onde é que ele se supera? E isso não era eu. A maioria dos treinadores tem isso. Hoje é fácil. Você tem bloco de notas, tem aplicativo. Era no caderninho, na anotação, e não deixava ninguém ver aquele meu caderno. Você está entendendo? E esse sempre foi o meu estilo, né? E você acabou levando isso para o mundo dos negócios, essa observação. Sim. O setor imobiliário das suas atividades aí foi o que mais chamou a atenção. Sim. Por que particularmente o setor imobiliário? É como eu disse, né? Sempre gostei muito, sempre acreditei no mercado imobiliário e nós temos um amigo em comum que você conhece muito bem, que é o Hélio Alterman. O Hélio Alterman, nosso amigão lá da ProInvest. Fundador, dono da ProInvest. Putz, né? cara espetacular, cara incrível. Domina a região da Grande Viana, Cotia. Amigo querido. E sempre fiz negócios, sempre ele me trazia oportunidades, eu avaliava, estudava e acontecia, e eu comprava. A própria academia foi a ProInvest quem me achou aquele terreno. Sim. E depois foi ela que me vendeu para a MRV, a minha academia. Então, eu tive essa felicidade de ter esse encontro com essa pessoa e até hoje, né, são aí 30 anos fazendo negócio. Recentemente, acabamos de fazer um negócio com a MRV de novo. Ah, que bom, fico feliz. Xará, vamos avançar um pouco mais, né? Hoje você não empreende só no Brasil, né? Então você, como um empreendedor, sente na pele essa dor que é comum a todos nós, né? Que por uma falta de lucidez, acabamos empreendendo no Brasil, né? Tem acreditado, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E é um pouco essa história do empreendedor. Você sabe que no conteúdo anterior ao seu, nós entrevistamos uma especialista para falar sobre a reforma tributária. Olha como esse país é maluco, né? Quando a gente fala de reforma tributária, o que a gente imagina? Que ao final da reforma nós vamos sair com uma alíquota, uma carga menor e um arcabouço mais deglutível. Exatamente o contrário do que aconteceu. A gente caminha para um aumento de carga e para 2 sistemas que, pelo menos durante um tempo, vão correr em paralelo. Então, quer dizer, é tudo o contrário. Hoje você empreende no Paraguai, a gente contava uma piadinha que a gente não vai contar aqui, né? E eu quero que você me fale um pouco dessa experiência, por que o Paraguai, por que você está empreendendo também no Paraguai. Conta um pouco dessa história para a gente. Legal. Essa experiência aconteceu por acaso, Marcelo. Eu tenho um grande amigo meu que tem negócios há muitos anos no Paraguai, e há muitos anos atrás ele falava para mim: Marcelo, você tem que conhecer o Paraguai, está emergente, está dinâmico, tem oportunidade. E eu falava, o nome dele é Thomas, eu falava: Thomas, você está louco? Paraguai? Porque a última vez que eu tinha ido para o Paraguai, eu tinha 30 anos de idade, fazendo 40 anos atrás, e realmente... Era incipiente. Pois é. E aí ele tanto fez, nós fomos um fim de semana, eu, a Sônia, ele e a esposa, passar um fim de semana. E eu fiquei muito bem impressionado com o dinamismo, né, com os benefícios que esse país, lá atrás, né? Hoje todo mundo fala o Paraguai. Quando eu falava que eu ia empreender no Paraguai, há 10 anos, mas você está louco, você ficou louco, sabe? Gente que me chamava de maluco. E eu falava, bom, estou indo na minha intuição daquilo que eu estou vendo e estou estudando. Então, nós fomos... na verdade, eles têm um resort muito bonito, chama Yacht Golf Resort, campo de golfe, quadra de tênis, e tem, quem quer ter barco tem o Rio Paraná, que dá para esquiar, essa coisa toda. E, mais uma vez, como observador, Marcelo, eu percebi, naquele momento, que as classes C e D, que era a classe que eu incorporava aqui no Brasil com loteamentos populares, né? A classe C e D lá não tem chance de sonhar com uma casa própria, porque o sistema bancário é muito rígido para essas pessoas,
as pessoas em geral, eles não têm ainda a nossa cultura Do de crédito. Não, não tem. É complicado, eles não fazem questão. É cultural. É cultural. Mas classe C e D lá são pessoas que têm ingressos, têm dinheiro. É o mecânico, é a dona do instituto de beleza, E pessoas que é se o preocupam com a eletricista. integridade, com a dignidade, que querem ter suas contas em dia, né? Exatamente, mas para o banco não tem a Bíblia que eles pedem de tanta exigência, então eles vivem de aluguel, 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 aluguel. Aí eu tomei uma decisão, eu estava com uma certa liquidez e falei, eu vou fazer um negócio, eu vou comprar áreas em zonas periféricas, vamos lotear e vamos financiar diretamente para esse grupo. Logicamente, com uma estrutura Sim, claro. montada, né? Com arquiteto, com contador, com uma gerente minha que faz toda a operação, montamos essa Então estrutura, você fez uma estrutura assim vertical, de cabo a rabo. foi de cabo a rabo. Desde Cabo a rabo. construir, entregar, financiar. E veja bem, né? Uma facilidade que aquele país oferece para o empreendedor nesse ramo especificamente. Primeiro, esse grupo de pessoas, nossa, eles podem estar morrendo de fome, mas eles pagam, eles não querem perder a casa própria. Não querem perder. É Casas Bahia no Brasil de antigamente, Gente, lembra? Dificilmente ele tinha uma inadimplência. Valência. E uma outra vantagem, se por um acaso isso acontece, você não precisa pegar um advogado, entrar em litígio e ficar lá um ano, Você 6 pega o meses. imóvel e pronto. O próprio cartório que faz a escritura de compromisso de compra e venda, ele notifica, a pessoa tem 30 dias para acertar o que ela deve, caso contrário, sinto muito. É mais dever do que direito. Exatamente. Diferente do que acontece aqui com a gente, né? Aqui... Basta ler nossa Constituição de 88, que é um mar de direitos e tão poucos deveres, né? Exatamente. Então, são tantos os benefícios que aquele país oferece, principalmente do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de que eu vou para um município pequeno, a prefeitura local pergunta, senhor Marcelo, o senhor está precisando de mais eletricidade, está precisando de água, quer que dá uma cascalhada na rua? Ao contrário daqui, você só é literalmente acharcado quando você precisa de uma composição com os órgãos públicos. Eu acho que aqui a entendeu? dificuldade ela vai desde o cotidiano, que é você lidar com órgãos públicos, até a concepção do país, né? Porque o que você está descrevendo para mim, me corrija se eu estiver errado, é um modelo onde você tem muita liberdade econômica e, portanto, a sua propensão de investir é maior, porque você se sente mais à vontade, Sim. né? Então, um lugar onde a roda motriz da economia é o empreendedorismo, diferente no Brasil, em que a gente segue acreditando que é o Estado que vai promover o crescimento e a gente tem a interferência do Estado em todos os campos. Você sabe que eu até lembrei de você que eu vi um cara falando que lá no lago da represa de Itaipu, né, Sim. tem a questão da tilápia, que é um peixe exótico criado lá. Então o Brasil proibiu e o Paraguai permitiu. Aí a gente fica imaginando, será que vai ter um posto submerso, né, para coibir o fluxo desses peixes, né? Óbvio que não, né? Sim. Então, quer dizer, quanto mais liberdade a gente tiver, Mais mais prosperidade oportunidades. a gente vai estar construindo. Pois Xará, é. bom, já falamos da sua origem familiar, da sua paixão pelo tênis, como a sua vida se desenvolveu no tênis. Estamos falando aqui agora da sua questão empresarial, mas eu acho que está chegando a hora da gente falar um pouco mais, vamos ser uma conversa mais filosófica, né? Então eu diria para você assim, olhando em perspectiva, se é que você tem, qual que seria o seu arrependimento e o que você falaria lá para aquele Marcelo, né, apaixonado pelo tênis, que ganhou aquele torneio lá para ganhar aquele dinheirinho para aquela vitória, para bater naquela viagem lá para Roland Garros que não deu tão certo. Se tivesse que voltar no tempo, qual o conselho que você daria para ele? Ou se você tem algum arrependimento ao longo dessa trajetória aí? Olha, arrependimento, eu não posso dizer que é um arrependimento, mas foi destino, eu perdi uma oportunidade, coisas da vida, né? Sim. Com 18 anos de idade, eu estava entre os 3 melhores jogadores no Brasil, talvez na América do Sul, e eu recebi um convite, uma bolsa de estudos numa grande faculdade americana, na Divisão 1, com tudo pago, para eu fazer faculdade e jogar pelo time da faculdade, né? Tá. Que isso é muito comum nos Estados Unidos, já Sim, desde aquela na época. Estou falando de 1970, imagina. Já era essa cultura que a gente vê até os dias de hoje.
No dia da minha viagem, o voo era à noite, de manhã, no Clube Harmonia, eu fui treinar com o Ayrton Cunha, que era o jogador da Copa Davis do Brasil naquela época, e uma bola que não tinha nada a ver, eu simplesmente virei o tornozelo e rompi todos os ligamentos. E naquela época era assim, 60 dias de gesso, não tinha fisioterapia, não tinha essas botas que tem hoje. Você opera e sai para a piscina, né? Resumo da ópera, vai. Logicamente, eu não viajei, perdi aquele semestre. Depois as coisas foram acontecendo. Tomando outro rumo. Tomaram um outro rumo. Então não pode Mas dizer... não é um arrependimento, mas a vida tem essas... não ter tido ficou faltando essa oportunidade. Essa experiência. Pois é. Então, basicamente, é isso, né? Xará, a gente falou sobre muitas coisas aqui, né? Fizemos uma digressão, começando com você lá com 5, 6 anos, com a raquete na mão, né? Se transformando num atleta profissional, fazendo a primeira academia de tênis, toda uma vida dedicada ao tênis, foi comentarista, participou de vários eventos, de várias emissoras, né, transbordou para o mundo empresarial, particularmente no segmento imobiliário, não somente aqui no Brasil, mas fora. Estava contando para a gente aqui a tua experiência no Paraguai, né? E caminhando aqui para a reta final, né, eu queria fazer algumas perguntas para você, e uma delas, eu acho que você vai ficar feliz em saber, quem me mandou foi o nosso parceiro Chips, né, nosso eterno professor, né, um grande cara. Ele até diz aqui, olha, um grande abraço para você e para o Marcelão. Marcelão é você, né? É um prazer ter você como amigo, ex-aluno e trabalhando com ele por quase 15 anos numa academia que foi sempre referência. Aprendi muito por lá. E a pergunta dele, pergunta grande aqui, é a seguinte. Marcelão, que paralelo você vê entre a explosão do momento do Guga no Brasil em 97, após ele vencer Roland Garros, e aqui emenda com a pergunta que eu te falei lá no Esquenta, antes da gente começar a gravar, né? E com o momento do João Fonseca, que ainda é uma esperança, de vitória num grande slam para o Brasil, né? Mas que a gente está vendo aqui que já movimenta um grande público, né? Especialmente por essa amplitude, né? Por essa amplificação que as redes sociais trazem, né? Como é que você vê o tênis brasileiro hoje? Estamos mais preparados, temos mais estrutura para aproveitar esse novo momento, essa nova onda de popularidade, né? Como é que você imagina que seria hoje uma nova academia Meyer Tênis que nos traz tanta saudade? Ele agradece a mim aqui. Bom, Chips, obrigado pela sua pergunta, né? Eu não poderia deixar de fazê-la. Aliás, quero deixar aqui registrado, foi o Chips que promoveu esse reencontro nosso, né? As vidas profissionais caminharam. E eu queria essa sua impressão sobre o João, sobre esse momento, se a gente vai conseguir aproveitar melhor. Eu obviamente, falo como um leigo, mas como um amante do tênis, o João me chama muita atenção por alguns aspectos. Ele tem todos os golpes, e ele me parece ter uma fortaleza mental surpreendente para alguém da idade dele. Não sei se eu estou falando besteira. Não, de jeito nenhum. E eu queria a sua impressão sobre o João e sobre esse momento do tênis. Legal. Até falando da Bia também, né, para ser justo, Sim. né? Bom, primeiramente, um grande abraço, né, para o Chips, né, professor Rodrigo, que trabalhou 15 anos na minha academia, uma pessoa excelente, tanto dentro como fora da quadra. É verdade. Né? Grande amigo. Fica um abraço e boa pergunta, não é? O que aconteceu na época do Guga no Brasil, assim, resumindo, né, podia ficar falando 1 hora sobre aquela época. Aquilo aconteceu de repente, né? O João veio, apesar de prematuro, né, mas vem indo. E o Guga, de repente, foi lá para Roland Garros e ninguém imaginava, ganhou o torneio. Né? Foi um baque. A sorte do Guga, eu diria que a sorte do Guga, naquele momento, para ele, pessoalmente, é que não tinham redes sociais. Então ele não tinha tanta badalação, não tinha tantos comentários bons ou ruins, e isso, de uma certa maneira... Não desviava o foco. Não desviava o foco. Né? E ele sempre cuidou muito, ele sempre muito blindado pela equipe dele. Né? Larry, a família, o irmão, né? A Diana Gabani, que era assessora de imprensa, ela é assessora de imprensa do João Fonseca hoje, uma moça com bastante experiência, e isso deu mais tranquilidade do ponto de vista emocional na carreira dele, não é? E eu me lembro,
Quando ele ganhou o primeiro ano, se eu não me engano, foi em 97, não é? E depois, em 98, ele perdeu muitos jogos e eu vejo isso repetindo com o João Fonseca hoje. E eu era questionado, imagina, porque eu fazia os jogos do Guga pela TV Record. Então o pessoal me via na rua, pô, mas esse Guga foi sorte, esse Guga não joga nada, perdeu na primeira rodada e não sei o quê. E eu explicava o que eu explico hoje, que é o caso do João Fonseca. Pessoal, calma, o processo ele é lento, ele demora, ninguém sai ganhando do dia para a noite, mas enfim. Então o Guga teve essa facilidade. Eu vi o Guga com 16 anos chegar na semifinal, eu estava lá. Ele estava lá com o Meligeni, com ele, o Larry. Ele com 16 para 17 chegou na semifinal do torneio juvenil. Aquilo já foi um espanto para nós. Mas ninguém podia imaginar que ele seria um dia o número 1 do mundo. Né? Uma coisa inimaginável. O Messier Roland Garros. O João Fonseca, fazendo um paralelo, eu diria que na mesma idade, ele joga mais tênis do que o Guga jogava. Você acha que ele é mais completo? Tem ele mais é mais golpes? Completo, a bola dele anda mais. Logicamente que hoje a preparação física é outros recursos, são outros equipamentos, mas ele joga mais tênis do que o Guga jogava. Agora, isso não quer dizer absolutamente nada. Não está garantido o futuro dele. Absolutamente nada. Se ele não tiver foco, se o acaso, enfim. É um dia de cada vez. Tênis, um dia de cada vez, as variáveis são inúmeras. Como eu sempre brinco, né? Às vezes uma unha encravada acaba com a tua carreira. Uma namorada errada pode acabar com a tua carreira. Então, são situações que não dá para a gente administrar. Tem muita coisa que são variáveis incontroláveis. Incontroláveis. Né? Incontroláveis. Então você tem que fazer tudo certo naquilo que está ao teu alcance e ainda ter o acaso, né? Olha lá, é como eu sempre digo, é o incerto do incerto. Certo. Agora, que o João Fonseca tem todas as ferramentas, né, e qualidades para ser um tenista entre os 3 melhores do mundo, 5 melhores do mundo, quem sabe até em algum momento ser número 1 do mundo, ele tem essas condições. Agora, para isso se concretizar, ainda tem um longo caminho pela frente, as pessoas têm que entender, têm que respeitar. Como o André Agassi comentou ontem ou anteontem muito bem quando perguntaram isso para ele, lá no Rio Open. Ele falou, olha, foi o conselho que ele daria para João Fonseca, palavras dele. João, você não pode entender que você tem a responsabilidade de resultados do que todas as pessoas no teu país imaginam que você vai oferecer. Ou seja, jogue por você, jogue para melhorar o seu jogo constantemente. E é exatamente essa linha de pensamento que toda vez que alguém me pergunta do João Fonseca, que eu peço, pelo amor de Deus para respeitar. Deixar... É a natureza das coisas, né? Uma fruta, se você tira ela do pé antes, ela fica ácida. Se você não colher ela no tempo certo, ela passa do ponto, apodrece, né? Então tem que deixar as coisas... Aliás, você mencionou o Agassi, né? A gente podia deixar como dica aqui, né? A biografia do Agassi é espetacular. Né? Independente de você ser amante ou não do tênis, eu sugiro como leitura. Eu conto até uma história. Eu fiz uma viagem e eu levei o livro do Agassi para ler. Estava tão saboroso que eu me impus uma cota máxima diária que era para o livro durar mais, de tão bom que é o livro. Então vale muito a pena. E falando em livro, você trouxe aqui um livro que eu fui agraciado há 21 anos atrás, é isso, né? Exatamente. Uma leitura muito legal, porque você faz uma associação do tênis, dizendo que ele é muito mais que um jogo, tem uma história que você conta no livro, que eu não... É um spoilerzinho, né? Você batia uma bola com alguém que se tornou, eu não vou contar, mas uma figura muito destacada e que num dado momento, aquela relação que vocês criaram na quadra, batendo aquela bola, acabou interferindo positivamente na sua vida empresarial. Bom, eu vi que você trouxe 2 livros aqui, um eu sei que é para mim, o outro para quem que é? É para quem está apoiando muito o tênis. Eu tenho maior carinho, né, maior respeito pela trajetória, que é o Guilherme, né? O Guilherme Benchimol da XP. Pode ter certeza que eu vou encaminhar para ele com a maior brevidade possível. O Guilherme... amante do tênis. Né? E um cara fora da curva, muito gente fina. E olha, vocês podem acreditar nisso, não foi absolutamente nada combinado, mas não foi mesmo.
O Marcelo, eu disse pro Marcelo que eu tenho um exemplar lá de trás, que eu falei, poxa, precisamos corrigir uma injustiça, que é eu pegar uma dedicatória tua. Ele, para minha surpresa, sabendo que o Guilherme Benchimol é um amante do tênis, me trouxe esse livro aqui, e eu, sem saber, separei um livro que conta a história do Guilherme na raça, Que legal. que eu espero que você leia, que você goste, porque é uma leitura leve, gostosa e que conta uma história única de sucesso no Brasil. Assim, a XP ela é disruptiva. Fico muito honrado, Marcelo. Muito obrigado, viu? Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz se você ler e vai ficar muito feliz em receber seu presente. A XP ela foi disruptiva, permitiu que toda a população, todos os investidores tivessem acesso a produtos que até o final, que no final a maior parte das pessoas não tinham acesso, né? Era um acesso apenas para pessoas que tinham uma grande capacidade financeira. Então esse modelo de plataforma aberta que o Guilherme trouxe para o Brasil permitiu esse acesso democrático. E falando em livro, se era segredo, não vai ser mais, aí é problema seu, ninguém mandou ter me falado. Mas você me falou que está nascendo um novo livro. Como é que foi a circunstância que te fez levar esse novo livro, escrever esse novo livro? Porque eu sei que você é um cara inquieto, então deve ter sido muito fácil. Por que você veio? E qual que é a estrutura desse livro aí? Na verdade, imagine, esse livro, 21 anos atrás, né? E sempre, durante esses anos todos, pessoas, quando é que você vai escrever um segundo livro? E um livro, e um livro, livro dá trabalho, né? E eu pensando, para contar mais histórias, entendeu? Nunca me motivou. Mas aí, o ano passado, eu fiz e continuo fazendo uma gira nacional, são 6 estados por cada ano, com a chancela da Confederação Brasileira de Tênis, exclusivo para treinadores de tênis do Brasil. Que legal. E esse grupo sempre pedindo mais um livro. Eu falei, bom, deixa eu pensar com carinho. E aí, no mês de dezembro do ano passado, estou fazendo 3 meses agora, eu fiz uma cirurgia que me obrigou a ficar de molho pelo menos uns 40 dias, sem poder fazer exercício, sem poder guiar, sem poder sair muito de casa. Eu falei, bom, quer saber? Acho que o jeito de eu me acalmar um pouco, e passar o tempo. E passar o tempo é escrever um livro. Mas para escrever um outro livro, falando em mais história, eu não vou ensinar como bate a direita, esquerda, tem 1 milhão de livros falando disso. Mas eu sempre fiz uma coletânea de todas as palestras e clínicas e cursos das principais perguntas que me questionavam durante essas oportunidades. Então, por exemplo, essa experiência de hoje, eu saio daqui, eu chego em casa, eu anoto. Que legal. O que eu lembro da maioria das perguntas, e fiz uma coletânea. Então vai ser um livro de 100 perguntas e respostas reais, né? Com histórias reais. As respostas são baseadas em fatos, não porque eu li em algum lugar não, são fatos reais. Então é um livro que vai ter bastante informação, vai ter muita informação. Que legal. Né? Eu tenho, por exemplo, o Meligeni, o José Salib Neto, que é um grande amigo, tem 10 livros, todos best-seller, o Carlos Quimair como fazendo abertura a meu respeito, e em primeira mão, oficialmente. Muito obrigado, Xará, por ter compartilhado. Nossa amizade. Eu agradeço você compartilhar esse segredo, tenho certeza. Com você. Vamos fazer o seguinte, já vamos deixar alinhado aí, vou falar com nossa área de marketing, a gente criar um evento tendo como pano de fundo o livro, criar uma experiência para os nossos clientes, para os amigos, tenho certeza. Xará, eu separei aqui algumas afirmações para a gente passar a régua, Legal. que eu gostaria, né, que são que você concordasse, discordasse ou agregasse alguma coisa que é quase como se fosse uma provocação para ver se você concorda com isso ou não e o que você teria a agregar considerando todo o teu histórico, né? Okay. Disciplina é o preço invisível da liberdade. Disciplina é o preço invisível da liberdade. A disciplina é fundamental. É fundamental. A fórmula, então, é disciplina, talento e paixão, né? Exatamente. Mas tem que haver um equilíbrio também. Não é você, pelo fato de exigir disciplina, que você vai privar também da vida de um jogador, de um atleta de alta performance, de também ver, porque senão você vê um desalienado do mundo, não é verdade? Então, concordo em parte, mas sempre com equilíbrio. É aquela história de que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Exatamente. Tá bom. A segunda é o seguinte, a pressão não cria caráter, mas revela. Sim, sim.
A pressão é uma coisa muito difícil de lidar. As pessoas levadas ao extremo se revelam, né? Se revelam muito, quer dizer, poucos administram bem e muitos são derrotados porque não aguentam a pressão que esse esporte necessita, falando em alto nível, em alta performance. E na vida a gente poderia dizer assim, que são essas situações limites que revelam os covardes e os heróis, né? Exatamente. Né? E mesmo no mundo dos negócios, aqueles que na pressão, nos piores momentos, conseguem administrar e se superar, são os vencedores. E na quadra de tênis é a mesma coisa. Não é raro que um atleta de alta performance eventualmente sofra uma lesão, essa lesão o invalide por um determinado tempo e recomeçar não é tarefa simples, né? De jeito nenhum. É mais difícil que começar, né? Muito mais. É a parte que mais machuca um jogador e, infelizmente, na maioria das vezes ela acontece quando os jogadores estão no auge, estão ali e, por qualquer razão, acontece uma lesão e é muito difícil. E eu acrescentaria que é mais difícil você se manter num bom ranking do que chegar num bom ranking. Isso é uma expressão de vestiário muito comum. Chegar número 1 do mundo, por algum momento ou por muito tempo, é difícil, mas se manter ali em cima é muito mais difícil. Você sabe que a sua colocação aqui é quase premonitória, porque a provocação final era a seguinte: é mais verdadeira a história que é contada por valores do que por troféus, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que acho que é um pouco disso que você falou, né? Chegar a uma coisa, agora permanecer lá. Porque chegar é aquela ambição, aquela motivação, aquele sonho. Agora, você ficar lá por muito tempo, quando todo mundo quer te derrotar e quando as cobranças são inúmeras, ali é que é difícil. Por isso que esse Djokovic, ele não é o meu tenista predileto, vamos dizer assim. Não por conta da pessoa dele, não é isso. Mas o estilo de jogo dele não é o estilo de jogo que me aprecia. Que te enche os olhos. Assim. Ele é um jogador de xadrez físico. É verdade. Né? Ele é um lutador de boxe que não nocauteia. Ele é um lutador de boxe que sempre ganha por pontos, depois de 15 rounds lutados com muita garra. Esse é o estilo dele. Eu já gosto mais de jogadores mais agressivos, que têm mais criatividade, que jogam mais um tênis de saque e voleio. A gente está vendo muito pouco, com exceção do Alcaraz. É verdade. Né? Os tenistas hoje parecem robôs. Basicamente, todos jogam da mesma maneira. E nos momentos de maior pressão, aqueles que têm mais força mental são os que acabam ganhando. Mas, assim, o jogo parece um videogame, não é? Com raríssimas exceções. Por fim, eu vou dar aqui emendando o que você está falando. Eu tenho uma história legal com o Djokovic, porque eu fui assistir aquela final de Roland Garros de 2007, que o Nadal atropelou o Federer e o Djokovic ficou em terceiro lugar. E eu cruzei um rapaz de 19 anos que eu olhei e falei, Nole, era o Djokovic, batemos um papo ali, uns 20 minutos com o treinador dele, inclusive ele perguntou do Guga na ocasião, e eu até brinquei com ele, que eu falei, poxa, eu assisti um torneio em Miami que você ganhou do Canhas, estava só eu, seu pai e sua mãe torcendo para você, porque o resto era argentino. Ele falou, mas você não estava torcendo para mim, você estava torcendo contra o Canhas, por causa da rivalidade ele é divertido, de brasileiros, ele muito bem. Gente boa. E em relação ao que você falou, eu diria que é o seguinte, né, o Federer, o Nadal sempre se destacou pela raça, pela garra. Quem vê o Nadal jogando fala, putz, jogar tênis deve ser muito difícil. Intensidade, né? O Federer é aquela coisa, né, que parece que eu não esqueço aquela vez que ele ganhou, foi o Wimbledon, que ele colocou uma calça branca e um blazer, né? Sim. Então, ele poderia jogar, quem vê o Federer jogando... Nem soa. Quem vê o Federer jogando fala assim, pô, jogar tênis é muito fácil. E o Djokovic, no meio dessa história, eu diria o seguinte, Deus deu 100% do tênis dele e ele joga 200% do tênis dele. Né? Leva no limite. Bom paralelo. Xará, pô, eu não consigo descrever a alegria de ter te recebido aqui. Com certeza, quero estar presente, quero ser parceiro nesse lançamento do livro e queria que fique à vontade aí para uma mensagem final aí para encerrar esse nosso bate-papo, que pena que tem que acabar. Primeiro agradecer, né, a você, a toda a sua equipe, essa beleza de estrutura que você, né, com sua equipe criaram. Realmente eu fiquei muito impressionado. Obrigado, Gerard. Tenho orgulho de ser seu amigo de tantos anos. A recíproca é mais que verdadeira. E a mensagem que eu deixo é o seguinte, falando de tênis, obviamente. Né? Primeiro, tênis é muito mais que um jogo. Né?
todas as oportunidades que ele oferece para a vida de uma criança, de um adulto. A criança, desde muito cedo, aprende a ganhar, aprende a perder, que é a vida de um adulto, né? Sim. No dia a dia. E a projeção que eu faço para o tênis no Brasil é algo, né, 73 anos, comecei com 6, 7 anos, são 6, 7 décadas, eu nunca vi nada parecido. Quantidade de pessoas que estão praticando, ou que acompanham, que torcem, que vêm na televisão, vêm nas redes sociais, esse número é gigantesco, gigantesco. O mercado está crescendo assustadoramente. Então, vamos com calma, né? Temos aí João Fonseca, vamos torcer para que a Bia ainda se recupere. Tem o Guto Miguel, menino de 16 anos, é o número 3 do mundo no ranking mundial juvenil. Um outro menino que promete muito, né? Vamos ver se isso acontece. 2 meninas, Naná e a Vitória Barros, com 15 anos já, encantando o mundo, fora tantos outros. Então, é um prato cheio, o tênis é um prato cheio, né? Nós como torcedores, como amantes do esporte, né? Como brasileiros, só temos aí que agradecer tudo o que está acontecendo. E muita calma a todos, só isso que eu peço. Marcelo Melo, obrigado pela sua presença. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostarem, deixe lá o seu joinha, compartilhem e até a próxima. Um abração para todos.